Então, meu boa noite oficial. Vamos hoje para uma aula muito importante de biologia. Vamos dar o pontapé inicial nessa matéria muito importante, que é a matéria mais fácil dentro de natureza, mas que nem por isso você deve desprezá-la, sobretudo pela quantidade de questões que cai no Enem, pela quantidade de questões que cai no Exato, e também por ser a matéria mais fácil de natureza, já que as outras duas matérias são química e física. Se você ir mal em biologia, significa que teu concorrente não irá mal em biologia. E você vai ficar para trás, já que você não está indo nem bem nem na matéria fácil, como que você vai bem na matéria difícil? Então, esse é o ponto inicial. E vocês sabem que a TRI do Enem, a teoria de resposta ao item, ela pune alunos que perdem questões fáceis. Então, vocês precisam acertarem as questões de biologia. Isso é uma obrigação. Começando, eu irei iniciar o assunto de ecologia de uma maneira não tão ortodoxa, de uma forma um pouco estranha, talvez, para alguns, que dentro dos meus fundamentos de ecologia, ou da ecologia, eu considero entender a forma com a qual a energia é transferida para os seres vivos de suma importância. E é por isso que hoje a gente vai entender todo esse conceito. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que se vocês estão aqui assistindo essa aula, se vocês estão vendo, se movimentando, se vocês correm, assistem televisão, Netflix, e tudo isso vocês fazem graças ao sol. Se vocês se movimentam, se vocês mexem no computador, no celular, tudo isso vocês fazem graças ao sol. E o porquê? O que tem a ver o sol com a minha e a sua vida? O sol, ele é muito importante porque tudo que você faz, você gasta energia. Tudo que eu faço, eu gasto energia. Eu preciso de energia para realizar uma atividade, certo? É lógico que aí a gente precisa diferenciar dois conceitos. O conceito de energia, de maneira mais bruta, e o conceito de energia metabólica. Quando nós falamos de energia, de maneira geral, logo nós lembramos da definição de física, que energia é a capacidade de um sistema realizar mudança ou trabalho. Ou seja, quando você vai para a termodinâmica, a tendência das coisas é ficarem cada vez mais bagunçadas, sem organização, né? As coisas vão se comportando de forma a ir para o equilíbrio. Mas a energia, ela tem essa capacidade de realizar o quê? O sistema com energia, de realizar trabalho, ou seja, de provocar mudança em um corpo, em um sistema, certo? Isso dentro da física. Agora, para nós na biologia, o que nos interessa é a energia metabólica. A energia metabólica é um tipo de energia química específico. Esse tipo de energia química é uma energia química que pode ser usado pelas nossas células, tá? Então, quando eu falo de energia metabólica, eu estou falando da energia que é utilizada pelos seres vivos. Estou falando, por exemplo, do ATP, do trifosfato de adenosina. Ou seja, é o ATP que é utilizado, que é essa moeda de energia, é nele que fica armazenada essa energia pelas células. Então, energia metabólica é a energia que os seres vivos conseguem utilizar. Você, eu, não consigo utilizar energia elétrica. Você não vai dizer assim, estou tão cansado hoje, eu queria correr, eu queria praticar um exercício físico, jogar futebol, então eu vou colocar meu dedo em uma tomada, e aí eu vou receber essa energia elétrica aqui, e aí eu vou ter mais energia, as minhas células agora vão ter mais energia. Não, a tua célula não consegue utilizar essa energia, porque é uma energia elétrica, é uma energia física. A tua célula só consegue utilizar o quê? Uma energia metabólica. E, de novo, você deve se perguntar, e o que tem a ver o sol comigo? Com a energia que eu utilizo? Naturalmente, você vai pensar, você vai lembrar do ditado da sua vó. Saco vazio não segura em pé. Saco vazio não segura em pé. Isso significa que você busca energia na sua alimentação. Você precisa comer e, a partir da sua alimentação,
você vai passar por um processo, você se alimenta, esse teu alimento vai para o estômago, no estômago lá tem ácido clorídrico, as proteínas serão digeridas, diminuídas em pedaços menores, serão absorvidas também no teu intestino, nas microvilosidades, e os carboidratos serão quebrados até serem levados para a tua corrente sanguínea em forma de glicose, e a insulina vai atuar nas células para que essa glicose possa entrar, esse carboidrato possa entrar nas células e serem utilizados. Então, você deve estar pensando, a minha energia vem da minha alimentação, certo? E o que é que tem a ver o sol com isso? Mas de onde vem essa energia que está na tua alimentação? Você come aí um alface, um tomate, arroz, feijão, carne, seja carne de frango, seja frango, carne bovina. Então, a vaca, de onde vem a energia que a vaca, que você comeu esse bife aí, de onde vem a energia que está lá nesse bife da vaca? Essa energia metabólica. A vaca se alimentou de capim, certo? Capim, sal, etc. De onde veio a energia que estava no capim? A energia que estava no capim, ela veio do sol. Do sol. De tal forma que o sol é a principal fonte de energia da Terra. Ou seja, praticamente toda a energia que os seres vivos utilizam na Terra, ela vem do Sol, tá? Elas vêm do Sol. Como assim, professor? Vamos lá. O Sol, ele tem cerca de 330 mil vezes mais massa do que a Terra. E lá acontece um processo chamado de fusão nuclear, no qual você tem a conversão de átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Tá? Você vai ter a conversão de átomos de hidrogênio em hélio. Você tem tem o gás desse hidrogênio no Sol, e essa massa, pela ação da gravidade, vai comprimir, vai juntar cada vez mais os hidrogênios, os átomos de hidrogênio, um pertinho do outro, até que ele vai fazer com que esses átomos de hidrogênio fundam o seu núcleo. Eles vão fundir o núcleo. E a gente precisa de cerca de 4 átomos de hidrogênio para, no final, produzir um átomo de hélio. Tá? Cada hidrogênio tem um próton apenas no seu núcleo, e aí, no final, o hélio vai ter 2 prótons. Mas por que vai precisar de 4 átomos de hidrogênio para produzir um hélio? Porque o hélio, além de 2 prótons, ele tem 2 nêutrons. E vai ter um processo para que do decaimento, para que o próton acabe se tornando um nêutron. Enfim, mas o que você precisa entender é que nesse processo, esses átomos de hidrogênio sofrendo essa fusão nuclear, eles vão perder uma pequenina parte de suas massas, uma pequena parte, muito pequena, mas que é importante, porque essa pequena parte de massa desses átomos de hidrogênio será dissipada, será o quê? Lançada em forma de energia. Então, ela sai nessa forma de energia, seja na forma de quê? Lá do Sol, ela sai. Então, eu vou entender que ela vai sair na forma de energia. Então, você vai ter essa reação. Então, átomos de hidrogênio vão se comprimir um no outro para uma fusão nuclear que gera essa energia, que sai na forma de calor. Você sabe que no Sol tem muito calor, que o Sol é quente, também na forma de luz. Olha só. Então, essas duas coisas vão chegar aqui para a gente na Terra. Vai chegar na Terra essa energia na forma de calor, vai chegar na Terra essa energia na forma de quê, galera? De luz. E essa luz, ela pode ser o quê? Visível, né? Visível, ou seja, que todo mundo vê, ou vamos chamar de invisível, ou não visível. Então, chega para a gente essa onda eletromagnética que é a luz, chega aí raios UVA, raios UVB, toda essa luz chega para a gente. E aí, professor? O que isso tem a ver com os seres vivos? Acontece
que essa luz, a energia que está nessa luz, é que vai ser utilizada para produzir toda a energia metabólica dos seres vivos da Terra. De quase todos. Tem alguns seres que realizam quimiossíntese. Raríssimas exceções em ecossistemas aquáticos. Mas, no geral, quando a gente fala, por exemplo, de todos esses animais que você vê no dia a dia, de cachorro, gato, nós seres humanos, árvore, seja do reino animal, seja do reino vegetal, todo mundo está dependendo dessa energia que vem nessa luz que vem lá do Sol, que foi produto daquela reação de fusão nuclear. Ok? Quando essa luz chega, ela vai ser inserida, ela vai ser transformada para uma energia química, para uma energia metabólica, através de um processo chamado fotossíntese. Fotossíntese. A fotossíntese vai ser realizada por seres vivos do reino vegetal, ou seja, por árvores, plantas e também por algas, na qual elas pegarão gás carbônico, vejam só vocês, que está disponível na atmosfera terrestre, mais água, certo? E luz. Essa luz que vai ser recebida, sobretudo nas plantas, lá no cloroplasto, nessa organela especial que tem essa célula vegetal, e irá produzir o quê? Irá produzir água, o oxigênio, que é importante para a gente, né? Todo mundo quer se beneficiar desse oxigênio proveniente da fotossíntese, e também não somente isso, mas glicose, tá? Que é justamente essa glicose, nessa glicose que vai estar a energia metabólica. E a partir daí, todo mundo vai o quê? Vai se beneficiar dessa energia. Então, aqui a gente tem aqui a reação, tá? Da fotossíntese. Olha só, o gás carbônico, a água no reagente, produzindo o quê? A água também aqui, só que lá era 6 moléculas, aqui são apenas 3. O gás oxigênio, para a gente respirar. E aqui, um glicídio, tá? Que a gente costuma sempre dar destaque para o glicídio, esse mais comum que é a glicose. Tudo bem? Professor, não entendi muito bem. Vejam só vocês. Olha só. Como ocorre a transferência de energia entre seres vivos. Beleza? Então, você está vendo nessa imagem que a luz solar está chegando em um ser o quê? Produtor, um autótrofo, né? A gente classifica os seres quanto a atrofia dele, ou quanto a produção ou não do seu próprio alimento, em autótrofos, ou seja, seres que produzem o seu próprio alimento, como algas, árvores, plantas, e seres heterótrofos, ou seja, seres que não produzem o próprio alimento, seres que precisam se alimentar de outros seres vivos. Caso de nós. Ninguém aqui deixa de se alimentar, deixa de comer, vai simplesmente para o sol, fica fazendo fotossíntese e fica sobrevivendo de boa. Não, se você deixar de se alimentar, deixar de comer, com o passar dos dias, você vai sofrer catabolismo, o teu corpo não vai ter energia, depois de um tempo ele vai começar a quebrar as próprias moléculas da tua estrutura corpórea para poder utilizar como energia, você vai ficar desnutrido até você definhar e morrer de fome, né? Morrer sem energia. A morte de fome é a morte porque você não tem energia, porque você não está se alimentando e você não consegue produzir o seu próprio alimento. Você não é autótrofo, né? Trófo tem a ver com alimento, alimentação, dieta, etc. E auto significa algo automático, significa algo que consegue fazer para si próprio, para si mesmo. Autótrofo que produz para si próprio, tá? Então, você veja que dentro da biologia nós temos 2 ferramentas para estudar como essa energia que vem lá do Sol, que é inserida dentro desses ecossistemas terrestres e que vem na forma de energia metabólica através desse processo de fotossíntese por esses indivíduos que são autótrofos, que são produtores, chamados de produtores, que estão na primeira ordem dentro dessa cadeia. Então, nós utilizamos de 2 ferramentas, as cadeias e as teias. Alimentares, cadeias e teias tróficas. Tanto faz, alimentares, tróficas, têm o mesmo significado.
muita atenção. Professor, o que são cadeias e o que são teias? Qual a diferença? Aqui, nessa imagem, eu estou diante de uma cadeia ou eu estou diante de uma teia? E nessa outra imagem aqui embaixo, é uma cadeia ou é uma teia? Vamos descer um pouquinho mais. E essa imagem aqui, é uma cadeia ou é uma teia? Olha só, essa imagem aqui, eu já adianto para vocês, é uma teia. Porque você vê que os animais, eles se relacionam entre si de diferentes formas. Então, olha só, por exemplo, é o caso desse animal aqui, que pode ser um tatu, eu sei que aqui não é um tatu, pode ser um preá, pode ser qualquer coisa, algo parecido, e ele está se relacionando aqui tanto com as uvas, né, com esse fruto, com esse vegetal, está se relacionando aqui com os decompositores, pode ser fungos ou bactérias decompositores, está se relacionando aqui com essa ave, que é uma ave carnívora, seja uma coruja, um gavião, um carcará, etc., está se relacionando com a cobra. Então, é uma teia. Na teia tem o quê? Quando você pensa numa teia de aranha, tem várias conexões. Já quando você está falando de cadeia, veja só, aqui é uma cadeia alimentar. Veja que existe toda uma ordem. Está aqui o produtor, que é consumido pelo consumidor primário, nesse caso aqui o quê? Um gafanhoto. E esse gafanhoto que é consumido por um consumidor secundário, um sapo, que é consumido por pode ser uma cascavel, uma jararaca, uma cobra, que é consumido aqui, vamos supor, por uma águia. Tá? Ok? Então, é uma cadeia. Então, você vê que essa energia que chega do Sol, ela vem para se tornar energia metabólica por um ser autótrofo, pode ser que um capim, um mato, qualquer coisa, um vegetal, um capim mambaça, braquiara, não importa a espécie, vem para o consumidor primário, para esse gafanhoto, passa para o sapo e assim sucessivamente. Aqui nós temos o quê? Um ecossistema terrestre. Estamos diante de um ecossistema terrestre. Aqui embaixo também é um ecossistema terrestre, no qual o produtor é uma planta. Aqui só é uma organização diferente, mas continua sendo o quê, professor? Uma cadeia alimentar, uma cadeia trófica. Só que, ao invés de estar aqui na horizontal, está na vertical, né? Consumidor primário, um gafanhoto, um secundário, um pássaro, e um terciário, a serpente ou uma cobra, e os decompositores, que podem ser tanto fungos quanto bactérias. Observe o seguinte, que o produtor é aquele o quê? Que faz fotossíntese, é o autótrofo, é a planta, é a alga. Já o consumidor, que come o produtor diretamente, que vai comer na fonte, ele é o consumidor o quê? Primário, porque está comendo aquele que faz fotossíntese. Já o consumidor que se alimenta daquele que se alimentou do produtor é o secundário. E o terciário, né, não vou nem falar toda a ordem, porque senão vai ficar até bugando, ele se alimenta do consumidor secundário. Por isso que ele é terciário. Ou de terceira ordem, consumidor terciário ou de terceira ordem. Consumidor secundário ou de segunda ordem. Consumidor primário ou de primeira ordem. Tudo bem? Galera, eu pergunto a vocês, entendido a diferença entre cadeias e teias? Ainda comentarei lá sobre a teia mais um pouquinho. Então, só para ilustrar, se eu tenho aqui como está, do mesmo jeito aqui, eu vou fazer o que está ali, uma planta, gafanhoto, um pássaro, e aqui você tem, por exemplo, a cobra ou a serpente. Vou abreviar, senão vai ficar grande. Depois, os decompositores. Mas você tem aqui, por exemplo, um outro pássaro que se alimenta, se relaciona com a serpente, que come a cobra. Tem pássaro que come cobra. Gavião, carcará, águia, etc. Que come também, pode comer outro pássaro,
pode perseguir outro pássaro, né? Ou esse pássaro, ou um outro pássaro, esse pássaro aqui, como gafanhoto, ele pode também comer uma planta ou um fruto de uma planta. Então, quanto mais, quando você tem esses diversos tipos de relações, vai se tornar uma teia. Quando você, deixa eu apagar, quando eu vou apagando aqui, e você vai tendo apenas uma linha, um fluxo unidirecional, você tem o quê? Uma cadeia. Entendeu? Então, basicamente, essa é a diferença. Na cadeia, ele consome apenas um C e ele pode ser consumido por apenas outro C. Já na teia, não. Ele pode consumir diversos seres diferentes. Né? O pássaro ele pode consumir o gafanhoto, ele pode consumir uma serpente, pode consumir também até uma planta, né? Não tem o pássaro que gosta de alpiste? É o bigode, né? O curió também. Enfim, então a gente tem justamente essa relação. Vamos lá pontuar mais um pouquinho. As cadeias alimentares, elas podem ser de dois tipos, tá? Uma definição que, confesso a vocês, não tão cobrada em provas, mas que a gente tem de pontuar. Pasteio ou detritos. De pasteio, olha, é a mais comum. Foi justamente o que eu mostrei. Eu mostrei duas cadeias de pasteio aqui para vocês. O quê? É uma que se inicia por onde? Pelo produtor. Então, se você tem aqui iniciando por um produtor, você tem uma cadeia de pasteio. Ela pode ser fotossintetizante, que é o mais comum, 99%. Ou ela pode ser quimiosintetizante, que é raro, que é apenas em algumas condições especiais, como fontes termais submarinas, em um tipo de ecossistema aquático. E as cadeias de detritos, que é menos abordado, que ao invés dela se iniciar, observe só, por um produtor, ou seja, por uma alga, por uma planta, um capim, etc., ou ainda por um ser quimiosintetizante, ela vai se iniciar pela matéria orgânica finamente particulada. Então, a cadeia de detritos já está falando, o início dela se dá por detritos de matérias orgânicas. Então, que essa matéria orgânica, esse detrito, ele é resultante da decomposição, obviamente, de outros seres vivos, no caso, de organismo que, nesse caso, vai estar morto, né? Que um dia foi um ser vivo, mas que vai estar morto. E, justamente, essa matéria, ela vai equivaler, ela não vai ser. Equivaler significa estar na posição, estar no lugar de. Ela vai equivaler aos consumidores, né, primários, que justamente em uma cadeia de detrito pode ser o quê? Bactéria, fungo ou animais. Então, aqui nós temos um exemplo de uma cadeia de detrito, na qual você tem esses vários detritos aqui, no início, e aí você tem os cupins, que vão consumir essa matéria orgânica finamente particulada, e esses cupins que vão ser consumidos aqui, por exemplo, por um tamanduá, né? Tamanduá. Então, você vê que ao invés do consumidor primário aqui, você vê que o consumidor primário vai ser justamente esse ser, né, que está atuando na decomposição desse organismo morto, e a matéria está lá. Então, você tem o quê? Deixa eu me passar aqui. Matéria orgânica. Então, eu vou colocar aqui, já para combinar com cadeia de detrito, o nome detritos. Faz mais sentido no lugar de produtores. Depois você pode ter aqui um fungo qualquer, ou uma bactéria, fungo ou bactéria. Depois você pode ter aqui os cupins. Vou botar fungo, barra aqui embaixo, bactéria, etc., seja qual for. Nesse caso, ou você pode ter aqui os cupins, no caso eles podem entrar aqui direto, sucessivamente, e aí vai seguir a ordem deles. Botar um T de tamanduá, também conhecida na nossa região aqui do Tocantins como mambeira, né? Uma mambeira. Enfim, então você vê que você não tem uma alga, você não tem uma árvore aqui, quando no produtor, você tem detritos, certo? É só essa distinção. Então, se eu chegar a observar que na minha cadeia trófica, ao invés de eu ter um produtor, eu tenho matéria orgânica, eu tenho detrito, fazendo essa função, eu sei que eu estou diante de uma cadeia de detrito. Aqui nós temos simplesmente aqui para vocês, aqui também aqui. Aí eu pergunto para vocês aqui nessa imagem, deixa eu diminuir um pouquinho.
Nessa imagem aqui, nós estamos diante de uma cadeia ou de uma teia? Cadeia, afirma Cauã. Mais alguém corrobora a hipótese de Cauã? Camille. Débora, olha. A galera ajudou ele, não deixou ele ficar sozinho. Exatamente, nós estamos diante de uma cadeia, ok? Só que aqui é uma cadeia de um ecossistema, o que, professor? Aquático, obviamente, aquático. Você tem aqui no início, olha só, quem são os produtores, professor? Então, os produtores estão aqui, são justamente o fitoplâncton, a gente chama aí, que é o fitoplâncton, que eles fazem parte o quê? No caso, você tem aqui o plâncton fotossintetizante, ou seja, o plâncton que realiza fotossíntese, vulgarmente conhecido como fitoplâncton. Já os consumidores primários são justamente quem se alimentam do fitoplâncton, que é o plâncton também chamado de plâncton não fotossintetizante, que, olha só, é o zooplâncton. Nesse caso aqui, você pode ter, no plâncton fotossintetizante, algas microscópicas que realizam fotossíntese. Aqui você pode ter como produtores, esse ambiente aquático. Nesse ambiente aqui, na posição de consumidores primários, nós podemos ter aqui, que faz parte do zooplâncton, crustáceos. Em consumidores secundários, você vai ter um peixe que pode ser de pequeno porte, depois no consumidor terciário um peixe de médio porte, no consumidor quaternário um peixe de grande porte, como um tubarão, por exemplo. E, por fim, os decompositores, que podem ser fungos e bactérias. Beleza? Decompositores, ou seja, que fazem decomposição, que atuam na decomposição desses seres quando eles morrem. Então, quando esse ser morre, você vai ter esse corpo desse ser vivo sendo decomposto, sendo transformado em detrito, pelos esses seres decompositores, que são fungos ou bactérias. Beleza? Vamos para os níveis tróficos. Todo mundo entendeu essa primeira parte? Todo mundo entendeu? Ok. Então, nos níveis tróficos, a gente vai fazer justamente aqui uma divisão. Então, você tem o quê? A posição na cadeia alimentar e você tem a forma como eles são definidos. De cara, o que você precisa entender? Que o produtor é quem está o quê? Quem está na posição 1, na primeira posição, na cadeia alimentar. Não confunda estar na primeira posição com ser um consumidor primário. O consumidor primário, apesar da gente dizer esse nome primário, ele está na segunda posição, enquanto que o consumidor secundário está na terceira, o terciário está na quarta e o quaternário está na quinta. A quinta posição da cadeia alimentar. E por que, que a gente diz que o consumidor ele é primário? Porque ele consome diretamente o quem? O produtor. Que é esse produtor é obrigatoriamente o quê? Um ser autótrofo. Todos concordam comigo, porque se ele não consome ninguém, então o produtor é quem não consome ninguém. Ele não se alimenta de nada. A planta se alimenta de alguma coisa? Até tem exceções, algumas plantas carnívoras, mas não vamos considerar a exceção. Vamos pegar a regra. As plantas algas se alimentam de alguém? Não. Elas fazem fotossíntese, elas são autótrofas. Elas realizam fotossíntese, por isso a gente chama elas de produtores. Elas produzem o próprio alimento, ela produz a sua própria energia em forma metabólica, ela vai sintetizar ali. Já o heterótrofo, ele não faz isso, ele não realiza fotossíntese, nem quimiossíntese, nem nada. E ele, então, vai ter que ser um ser que vai ser ou consumidor, ou então um ser que vai ser decompositor, tá? E aí esse ser consumidor pode ser um consumidor primário, ou de primeira ordem, secundário de segunda ordem, terciário de terceira ordem, quaternário ou de quarta ordem, é um decompositor. Beleza? Então, observe só. Que aqui nós temos um exemplo. Temos aqui os produtores, temos consumidor primário, temos consumidor secundário e consumidor terciário. Então, quem está no primeiro nível trófico seria quem, justamente? Os produtores. Está no segundo nível trófico, o consumidor primário. Está no terceiro nível trófico, o consumidor secundário. E está no quarto nível trófico, o consumidor terciário. Tá?
certo? Pronto. Vamos observar o seguinte. Onde você acha que tem mais energia? Onde você acha que tem mais energia? Lá no produtor, nessa árvore do nosso exemplo, ou no consumidor secundário desse exemplo aqui? Vamos supor uma onça pintada. Onde você acha que tem mais energia? Na árvore, no produtor, ou no consumidor secundário, nessa onça pintada, ou poderia ser um tigre, poderia ser outra coisa também. E aí, galera, onde tem mais energia? Ninguém vai se arriscar enquanto eu tomo um copo de água. Charlie e Stephanie iniciaram a fila, afirmando que tem mais energia no produtor. De fato, há mais energia no produtor, tá? Então, observe o seguinte. A cada nível trófico que se passa, diminui a quantidade de energia. Essa é uma afirmação que você já deve ter em mente. A energia ela é o quê? Dissipada nos diferentes níveis tróficos. Significa que o produtor tem uma quantidade, vamos supor, 10x de energia. Poderia colocar aqui em quilocaloria. É uma unidade usada para energia. Mas vamos supor 10x, só para ficar um exemplo. Consumidor primário já vai ter menos, vai ter, sei lá, 5x. Consumidor secundário vai ter o quê? 3x. E o decompositor vai ter, tipo, 1x. Então, sempre vai o quê, professor? Sempre vai diminuindo, tá? A energia, ela nunca aumenta com o passar dos níveis tróficos, ela sempre diminui. O fluxo de energia é sempre esse, do produtor, tá? Para os decompositores, e sempre diminuindo, tá? Por isso que se fala o quê? Que a transferência de energia em qualquer ecossistema, seja ele aquático, terrestre, entre os seres vivos, é uma transferência de energia unidirecional, que vai sempre em uma direção, tá? Não tem como ela voltar, não tem como você aumentar, entende? A energia não tem como o consumidor primário ter mais energia do que o produtor, ou o consumidor secundário ter mais energia do que o consumidor primário. Sempre tem menos. Por quê? Essa árvore, ela vai, em primeiro lugar, ela vai pegar essa energia que vem na forma de luz para converter essa energia aqui física em uma energia metabólica, tá? Mas ela não consegue converter de forma 100% eficiente. É o primeiro ponto. Você não tem essa conversão 100% eficiente. Você tem perda de energia quando vai converter essa luz solar na fotossíntese para produzir lá a nossa glicose. Então, já perde um bocado de energia aí, né? Seja por ineficiência. Segundo, o próprio fato dela estar fazendo fotossíntese gasta energia. Então, ela já está gastando energia também nesse processo. E terceiro, ela vai gastar a energia dela para sobreviver. Ela precisa de energia, certo? Para sobreviver. Quando ela vai passar essa energia, por exemplo, para um outro animal, para um consumidor primário, para um mateiro, um veado, popularmente, como as pessoas falam, uma coça, sei lá, tanto faz. Esse consumidor primário, ele, ao se alimentar, esse processo não vai ser 100% eficiente. Ele só vai conseguir aproveitar de 5 a 20% da energia. Além dele aproveitar só de 5 a 20% da energia, ele vai usar também energia, ele vai gastar um pouco dessa energia. Quando ele for consumido por um consumidor secundário, por uma onça pintada, por um leão, seja lá o que for, esse animal, esse consumidor secundário, esse leão, essa onça, também só vai conseguir aproveitar daquele consumidor primário apenas 5 a 20%. E também vai gastar mais um pouco da energia. E assim sucessivamente. Então, vai passando, vai gastando. Todo mundo que chega para absorver energia, para consumir, já vai conseguir adquirir para si apenas 5 a 20% daquela energia. Então, você aí pegou lá aquela picanha, comeu, só vai conseguir absorver para você de 5 a 20% da energia que estava naquela picanha. Vai pegar aquele tomate, vai comer aquele alface, vai conseguir adquirir apenas 5 a 20% da energia que estava naquele alface, e você vai gastar, né? Também. No caso, nenhum ser humano hoje, graças a Deus, é diariamente consumido por outros seres vivos, né?
A gente consegue se defender, tem moradia e tudo mais. Mas vamos supor que você estivesse lá no mato, na mata, e viesse uma onça e se alimentasse de você. A onça que ia se alimentasse de você ia consumir só, ia conseguir pegar de você apenas de 5 a 20% da energia que está ali na tua matéria orgânica, no teu corpo. Dentro daquilo que ela consumisse. Não estou nem considerando que do teu corpo inteiro, porque ela poderia não comer alguma parte do teu corpo, mas só mesmo do pedaço de carne que ela comesse, daquele pedaço ela só ia consumir, só ia conseguir aproveitar de 5 a 20% da energia, ok? Todo mundo entendeu isso? Por que, que a transferência de energia unidirecional, por que, que a energia vai sendo dissipada nos diferentes níveis tróficos? Então vai ser sempre menor para quem está mais no final, para quem está no nível trófico superior, maior, e quem está no começo, no início, seja o produtor ou um consumidor primário, tem um nível de energia maior, porque está mais perto da fonte. Quem está perto da fonte pega mais, que nesse caso é o Sol. Todo mundo entendeu? Tudo entendido? Tá. Olha só essa observação. Vamos lá. Em todas as cadeias alimentares, atenção, a matéria sofre transformações. Então, a matéria é reciclada. Então, você tem dentro dessa matéria átomos de carbono, que, sem sombra de dúvida, na matéria orgânica é o átomo mais comum. Tem os champos, né? Todo mundo sabe, que são os átomos que estão dentro da matéria orgânica. O C de carbono, o H de hidrogênio, né? O P de fósforo, o S de enxofre, o N de nitrogênio. Então, são esses átomos mais comuns na matéria orgânica, então, que representam essa matéria. Ela é reciclada, então você tem todo esse processo. Então, o processo pelo qual a matéria passa é um processo cíclico, porque vai e volta. Então, essa matéria passa de um indivíduo para o outro, até que esse último indivíduo morre, ele sofre decomposição, e essa matéria, por exemplo, volta para lá a estar disponível, né, na natureza. Não é isso que a Bíblia diz, que quando o homem morre, ele volta, o espírito vai a Deus e ele volta ao pó, né, de onde ele veio. Então, quando você morre, a sua matéria volta para o solo. E lá no solo ela pode servir, inclusive, de adubo para uma planta. Então, o átomo que estava em você vai para o solo, e aquele solo lá, aquele átomo que estava em você, fica disponível naquele solo, e uma planta vai lá e utiliza o nitrogênio que estava em você, utiliza outra coisa, e aí com esses átomos que estavam no teu corpo, com essa matéria, ela produz um fruto, e esse fruto é consumido por um animal, e esse animal pode ser consumido por uma outra pessoa. Então, daqui a pouco o nitrogênio que estava em você foi para o solo, foi para uma árvore, foi para o fruto da árvore, foi para um animal qualquer, para uma vaca, e foi bater em outro ser humano. Então, o mesmo nitrogênio que estava em você, daqui a pouco já está em outro ser humano. Então, é o que? É algo cíclico. Então, a matéria é reciclada. Já a quantidade de energia, por sua vez, vai diminuindo à medida que passa dos produtores para os consumidores. De um consumidor para o outro. Então, a energia, aquela energia que vai se diminuindo, ela vai embora. Você está vendo ela indo embora aqui. E até logo. Não volta mais nunca para cá. Ok? Então, diferencie energia de matéria. Vamos responder uma questão? Então, vamos responder essa questão que caiu no Enem 2020 digital. Diz assim, ó, em um ecossistema é observado a seguinte teia. Está aí a teia. Nessa nossa teia, você olha com cuidado que você tem desde fungos, bactérias, algas. Deixa eu te perguntar aqui. Quem é o produtor nessa teia alimentar aí? Quem que é o produtor? Calma afirma que é as algas. Mas não seria os fungos? Não é a bactéria? Antônio afirma que são as algas. Justamente, são as algas. Então, veja, não é porque o produtor não é aquele que está mais embaixo, não, é o que realiza a fotossíntese. Os produtores, então, no caso aqui, são as algas. Alguém poderia dizer, não, o produtor que fica mais embaixo aqui é o fungo. Não é. Tá aí, as algas são os produtores. Ótimo, ótimo. Vamos ler aqui a pergunta. O menor nível trófico, então, que é o menor, veja que numa teia,
um indivíduo ele pode assumir mais de uma posição, mais de um nível trófico, justamente por se relacionar de diferentes formas. Ocupado pelas aves, só que nesse caso ele quer o menor nível trófico ocupado pelas aves, é aquele em que elas participam como consumidores que. Consumidor de primeira ordem significa a mesma coisa que consumidor primário, segunda ordem secundário, terceira ordem terciário, quarta ordem quaternário e quinta ordem sucessivamente. Beleza, então a gente vai localizar que as aves estão lá em cima e a gente vai ver. Espera lá, vamos colocar aqui. Então, tá aqui. Então, aqui. Eita, nós. Aqui nessa ordem de vermelho. Então, eu vou pegar aqui as algas, tá? Inseto, peixe, aves. Então, eu venho e coloco algas aqui de produtor, inseto de consumidor primário, peixe de consumidor secundário e as aves de consumidor terciário. Então, aqui é uma das posições que ela ocupa. Beleza. Tá? Ah, professor, então eu posso marcar aqui terceira ordem? Não, eu tenho que ver que ela também se relaciona com os moluscos. E eu vou colocar até de azul. Ela tá participando aqui também, ó. Se relacionando com os moluscos, tá vendo? Que tá se relacionando aqui com as algas. Então, eu vou fazer agora por essa linha, P de produtor, as algas. O molusco está aqui com consumidor de primeira ordem. E as aves, quando se alimentam dos moluscos, elas se tornam consumidores de segunda ordem. Ok? Então, aqui eu fechei. Essa outra linha aqui, professor, essa outra linha aqui é simplesmente dizendo que as aves, quando morrem, elas sofrem decomposição por fungos e bactérias decompositores. Então, nesse caso, a resposta é qual? Menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de segunda ordem, letra B. B de biscoito de bolacha. De boa, tranquilo? Tá. Vamos falar agora de pirâmides. Pirâmides ecológicas. Então, professor, o que é uma pirâmide? É aquilo que se parece com a pirâmide. É. Então, as relações, quando a gente vai estudar dentro de um ecossistema qualquer, você vai parar lá para estudar as relações entre os seres vivos, entre os diferentes níveis tróficos. Você tem produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Ok. Eles se relacionam entre si. Um é consumido pelo outro. Um é comido, engolido, ingerido, seja qual for a palavra que você use. Tudo bem. Você come e serve de comida para os outros. Como que eu posso representar isso? Eu posso representar isso por pirâmides, por representações gráficas que lembram pirâmides, por isso a gente chama de pirâmide. E eu posso destacar diferentes aspectos. Então, eu posso, em primeiro lugar, eu quero destacar algo muito importante, a gente já bateu um papo lá, sobre a energia. Eu quero saber como é que está a quantidade de energia no produtor, como é que está a quantidade de energia no consumidor primário, como é que está a quantidade de energia no produtor, no consumidor primário, no consumidor secundário e no consumidor terciário. Eu quero saber, professor. Observe que aqui estaria a energia disponível para eles, total, né? Nesse quadrado maior, de preto, e no quadrado laranja está a energia que vai passar para o outro nível trófico. E você está vendo que sempre faz o quê? Sempre está o quê? Sempre está diminuindo. Lógico, a pirâmide de energia ela funciona assim, sempre vai diminuindo. A cada nível trófico vai ficando cada vez menos energia disponível, transferida para o próximo nível trófico. Veja que está diminuindo os dois retângulos, ou as barras, como queiram dizer, tanto a barra não preenchida, quanto a barra pintada preenchida de laranja. Há uma que significa toda a energia que está naquele nível trófico, e a outra que significa a energia que vai ser transferida para o próximo nível trófico. Então, é assim, tem uma energia X bem grande, a barra é grande nos produtores, aí quando vai para o consumidor primário, diminui a energia, diminui a barra, quando vai para o consumidor secundário, diminui ainda mais a barra, né, a barra vai ficando menor, e quando vai para o consumidor terciário, fica ainda menor. Então, isso está representando o quê? A quantidade de energia. Ok.
Interessante. Se você vê uma pirâmide diferente dessa ordem, você já sabe que não vai ser uma pirâmide de energia, porque não há exceções. A pirâmide de energia sempre é assim. Quando a gente fala de outras pirâmides, pode ser que varie, mas a de energia não varia. Pirâmide de número. Obviamente, é simplesmente analisar um número. Então, eu quero saber quantos produtores tem, quantos consumidor primário vai se alimentar daqueles produtores, quanto consumidor secundário e assim sucessivamente. E aí você pode ter, agora veja que você pode ter uma pirâmide direta, que é justamente uma pirâmide parecida com a pirâmide da energia, ou seja, no produtor, um número é maior, e aí a cada nível trófico vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. A gente chama isso de o quê? Uma pirâmide direta. E uma pirâmide invertida é quando você tem aqui um determinado momento em que você tem um número de produtor menor e a quantidade de consumidor primário ela vai ser maior. Né? Então, você tem a inversão. Tá? A base não é maior. Na pirâmide direta, a base é uma maior barra, e aí a próxima barra vai ser a segunda maior, a terceira maior, e assim sucessivamente. E na invertida, inverte a ordem. E aí eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês aqui, um exemplo aqui de pirâmide de número. Você tem dentro de um ecossistema o quê? Aquático. O ecossistema aquático, ela segue, quando a gente fala de pirâmide de número, então eu vou contar a quantidade de produtor que tem, ela segue uma pirâmide de ordem direta. Já quando eu falo de, por exemplo, um ecossistema terrestre, ele pode ter, eu posso ter um ecossistema terrestre, não necessariamente, não obrigatoriamente, mas eu posso ter, isso é uma possibilidade, de uma pirâmide invertida. Então, analisemos, pois, inicialmente um ecossistema aquático. No ecossistema aquático, você pode ter o quê? 10 mil algas. Então, a maior barra está aqui no produtor, porque é o maior número, é uma pirâmide de número. 10 mil algas microscópicas do fitoplâncton, que vão servir de alimento para microcrustáceos do zooplâncton. Então, ele aqui. Que vão servir de quê? De alimento para 50 pequenos peixes. Tá? Que está aqui. Que, por sua vez, poderiam servir de alimento para uns 5 peixes carnívoros. Poderia até fazer aqui. Servir de alimento para 5 PC. Que, nesse caso, seriam os peixes carnívoros. Então, você vê que é uma pirâmide direta. Na base está um número maior. Já no ecossistema terrestre, você tem a possibilidade de ter o quê? Uma pirâmide invertida. Você tem apenas uma grande árvore, apenas uma, que vai servir de alimento o quê? Consegue alimentar, uma grande árvore consegue alimentar o quê, professor? Consegue alimentar 300 lagartas de borboleta. Deixa eu colocar na cor correspondente. Uma grande árvore pode servir para alimentar 300 lagartas de borboleta, que pode servir para alimentar 20 pássaros. Então, tá aqui, você teria aqui uma árvore. Uma árvore, servindo de alimento para 300 lagartas, servindo de alimento 300 lagartas para 20 pássaros. Então, você vê que aqui a base é a menor, a barra da base é a menor barra, a maior é da lagarta, então já teve uma inversão, e a dos pássaros é a segunda maior, que no caso é o consumidor secundário. Então, aqui é uma pirâmide invertida, tá? Então, isso é uma pirâmide de número. A gente analisou aqui na prática. Ok? Todo mundo entendeu? Pirâmide de número. Tá? Então, ano passado eu até ministrei essa aula, parecida, né? Eu fiz algumas alterações, mas eu não deu da gente abordar muita coisa no ano passado, porque a gente começou já depois do meio do ano. Mas esse ano a gente vai abordar praticamente a biologia toda, com todos os detalhes. E aqui eu faço questão de destacar aqui, não tão importante, mas que você pode ver, pirâmide de biomassa. Pirâmide de biomassa é o seguinte, é como se eu fosse pegar não o número dos produtores, não a energia que está nos produtores, mas pegar o peso deles. Pegar, sei lá, um monte de capim, cortasse, secasse e jogasse numa balança. Aí eu ia ter ali um peso, né, em grama por metro quadrado. Uma biomassa. E aí eu ia ver. Depois eu ia ver quem é que se alimenta desse capim. Não sei, pode ser gafanhoto, vaca, etc. E aí eu pego e peso também aquele outro ser. Depois eu pego
o consumidor secundário e peso ele também, vejo a relação de grama por metro quadrado, e aí eu chego na biomassa. Então, seria isso, uma pirâmide de biomassa. E aí, a pirâmide de biomassa, ela pode seguir uma ordem direta, que está aqui, uma ordem direta, em um ecossistema terrestre, em que você tem aqui produtores no campo, você tem o herbívoro, o consumidor primário, e o carnívoro, o consumidor secundário. Já você pode ter, dentro de um ecossistema aquático, então você lembra, um ecossistema aquático, ele pode ter uma pirâmide o quê? Invertida, em que quando você pega, obviamente, e pesa aquelas algas microscópicas, né, que são fotossintetizantes, são os nossos produtores, vai dar um peso bem leve, né, vai ter uma baixa biomassa, uma quantidade de biomassa pequena. Já quando você pega lá os crustáceos, que faz parte do zooplâncton, vai ter uma biomassa maior do que as algas. Então, você acaba tendo uma inversão da pirâmide. Só isso. Beleza? Está todo mundo animado e pronto para detonar as questões. Não vou deixar tão pequena. Vamos para essa questão, UEA 2024. Questão simples. Logo após a aula de ecologia, então, logo após a aula de ecologia que você teve aí, no caminho de volta para casa, no caso você já está em casa, uma estudante imaginou a seguinte cadeia alimentar. Então, olha só, ela foi imaginar a cadeia alimentar. Uma goiaba sendo consumida por quem? Por larvas, que é consumida por pássaro, que é consumido por um gato. Nesse exemplo elaborado pela estudante, vamos lá, vamos analisar o que é verdade aqui. O que é verdade aqui, galera? As larvas são produtoras primárias? É a opção A. E vou até riscar aqui para colocar aqui a opção A. A matéria tende a diminuir ao longo dos níveis tróficos? É a opção B. A energia assimilada abastece 4 níveis tróficos? É a opção C. E D. A goiaba é um produto de um ser heterótrofo. Qual é a opção verdadeira? E aí? A, B, C ou D. Só tem 4 opções. Você tem 25% de probabilidade de acertar a questão chutando. Mas eu quero que você acerte consciente. Nada de chute. E aí? O que você acha? O que você pensa? Você está diante dessa questão, uma questão fácil, mas não é uma questão dada. O que é verdade aí? O que é verdade? Então, alguém afirmou que é A, o outro afirmou que é a C. E agora? E os demais? Tomem partido. Vocês precisam votar. Vocês estão diante de uma situação. E agora? Será que é A ou é a C? Não, está todo mundo errado. É a letra B. É a letra D. Olha, a Joyce chegou com a letra B e a Débora com a letra D. Alguém vai acertar. Não, professor, a gente decidiu o seguinte, cada um vai escolher uma opção que aí alguém vai acertar. Olha, polêmica. Será que B, não, agora a B se destacou. Todo mundo seguiu a B. Todo mundo decidiu seguir a Joyce. Então, vamos lá. Vamos para a opção A. Agora mudaram. Jogaram no chat GPT e mudaram de opção. Opção A. As larvas são produtoras primárias. Produtora primária, produtora secundária, nem existe negócio de produtor é produtor. Em primeiro lugar, produtor é produtor. Produtor é o quê? É heterótrofo ou é autótrofo? Eu te pergunto. Produtor é o quê, minha gente? Autótrofo ou heterótrofo? Chegou a hora da verdade, da verdade. Eu falei aqui, eu estou há 1 hora repetindo. Os produtores são autótrofos, auto. Disse o Cauã, que é autótrofo. Ou será que são heterótrofos? O que é mesmo, professor? Não lembro mais a definição. Heterótrofo é que não faz fotossíntese. Não produz o próprio alimento. Autótrofos, o autótrofo é quem produz o próprio alimento, quem faz fotossíntese. E as larvas não são o quê? Produtoras, porque elas não são autótrofas. Elas não fazem fotossíntese. Para ser produtor tem que fazer o quê, pessoal? Fotossíntese ou quimiossíntese. Mas nesse caso, como a gente está falando da regra, estamos falando de quem faz
fotossíntese. Quem é? Autótrofo. As larvas, elas não produzem o próprio alimento, elas estão se alimentando de quem? No nosso exemplo aqui, da goiaba. Da goiaba. Então, não é a letra A. Quem marcou a letra A já perdeu. Foi de arrasta para cima. Vou passar aqui. Quen, 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 quen. Vamos para a letra B. A matéria tende a diminuir ao longo dos níveis tróficos. Isso é verdade? Quem é que diminui, pessoal? É a matéria ou é a energia? Quem é que diminui ao longo dos níveis tróficos? A matéria ou a energia? Meus queridos. É energia, não foi isso que eu disse? Energia. Letra B não é verdade. Vamos para D. A goiaba é um produto ou fruto de um ser heterótrofo. Então, a árvore que está produzindo essa goiaba, ela é um ser que é heterótrofo ou autótrofo? Hein? A árvore. Então, a goiaba é produto ou fruto de um ser o quê? Autótrofo ou heterótrofo? A questão está afirmando que é produto de um ser heterótrofo. Isso é verdade? Calma, acha que é do ser autótrofo. A árvore que está produzindo essa goiaba, ela realiza fotossíntese. A árvore realiza fotossíntese, né, gente? Então, a goiaba é produto de um fruto autótrofo e não heterótrofo. Está errado. E olha só, a energia assimilada abastece os 4 níveis tróficos. Essa é a opção verdadeira. Deixa eu colocar de outra. Sim, é verdade. A energia que é assimilada lá pela árvore da goiaba, essa é a mesma energia que vai servir para abastecer todo mundo. Por mais que ela vá diminuir, mas você não tem nenhum lugar que entra mais energia. Só diminui. Mas ela é suficiente. Ela é assimilada e ela abastece os 4 níveis tróficos. Vai passando da goiaba para a lava, para o pássaro, para o gato. Ah, tudo bem, professor. Quando passa da goiaba para a lava, perde um bocado, perde. Mas ainda vai indo, vai indo, vai indo. Como se entrasse ali na goiaba, R$ 1.000 de energia, aí fosse R$ 200 para a lava, R$ 100 para o pássaro, até chegar no gato, R$ 10 de energia. Só um exemplo. Mas o importante é que esse 1.000 que entrou serviu para abastecer os 4 níveis. Não teve nenhum lugar que o pássaro precisou de mais. Ou que entrou. Não. Então, a energia que ela é assimilada, ela abastece os 4 níveis tróficos, né? Então, a energia que vem do Sol e que vai para a fotossíntese abastece todo mundo. A energia que vai aqui, que os nossos produtores, as árvores, as plantas, etc., o que a gente consome, ela abastece todo mundo. Abastece as vacas, abastece os gatos, os cachorros, abastece todos os seres humanos, todo mundo. Uma questãozinha chata. Depois dessa questãozinha que parecia ser muito fácil e que a gente ficou nervoso e errou, eu decidi colocar logo uma questão pato. Parece que eu estava adivinhando que vocês iriam cair ali naquela questão. Então, vou trazer uma questão pato para a galera. Então tá aí, tá aí. Você tá vendo aqui, sei lá, um capim, qualquer coisa, depois um gafanhotinho, depois um sapo, uma serpente ou uma cobra, uma ave carnívora, né? Pássaro carnívoro aí, seja lá o que for. Vamos dizer que seja um gavião, algo do tipo. Aí a pergunta é bem básica. Na representação da cadeia alimentar acima, a cobra é considerada um ser o quê? O que é a cobra? O que é a cobra aqui nesse bagulho? Letra A, autotrófico. É um ser autotrófico, a cobra? Quem acha que é a letra A? Quem acha que é a letra A? A cobra é um ser autotrófico. Autotrófico é que produz o próprio alimento, que faz fotossíntese. A cobra é? Não sei. Já estão dizendo que é heterotrófico. Heterotrófico. Herbívoro? Consumidor de segunda ordem? Bebê? Será que não é? Será que ela não é um consumidor de segunda ordem? Será que ela não é herbívoro? Olha só, então aqui você tem, em primeiro lugar, quem? Aqui embaixo, aqui, um produtor. Aqui, um consumidor primário, grilo. E aqui o sapo é o consumidor. Vou botar só você, consumidor secundário,
sapo. E a cobra é um consumidor de terceira ordem ou terciário. Então, ela não é um consumidor de segunda ordem, já está errado aqui. E ela também não faz fotossíntese. Tá. Ela tá o quê? Ela é um ser herbívoro, ou seja, que se alimenta de vegetais, plantas, frutos. Não. Ela está comendo um sapo. Aqui na nossa representação, ela está sendo carnívora. Então, já elimina a letra C. Sobrando, então, para nós, a letra B de bom de bola. Ok. Questão pato. Quer passar a questão pato, professor? Passou. Então, a gente pode brincar com a FAMECA 2003? Vamos lá. Analise a teia alimentar. Vou até dar um zoom para você analisar. Tá aí. Professor, aí tem bagaça nessa teia. Tá. Tem onça pintada, tem capivara, tem veado campeiro, tem vegetais, tem inseto, tem sapo, tem sucuri, tem até tuiu-tuius. Beleza. Considerando a teia alimentar, observa-se aqui. Vamos lá. A questão parece que é até mais teórica. Botou ali uma teia só para deixar você observando lá. E vai te perguntar conceitos assim para ver se você estava prestando atenção. A energia química é transferida dos produtores aos consumidores e as onças pintadas recebem quantidade de energia menor do que os insetos? Ui, letra B. A quantidade de energia acumulada nos níveis tróficos, deixa eu riscar aqui um pouquinho, né? Níveis tróficos, para você ver onde eu estou, ocupado pelas sucuri e onça pintada, é maior do que a acumulada no nível trófico das capivaras e veados campeiros. C. A quantidade de energia química obtida pelos veados campeiros e inseto é maior do que a obtida pelas capivaras e sapos. A biomassa e quantidade de energia química acumulada nos vegetais são menores que a biomassa e a energia acumulada nos últimos consumidores. A biomassa e a energia química são transferidas de forma bidirecional entre os seres vivos, sendo que as sucuri ocupam o nível trófico com menor biomassa. Professor do céu. Jesus, Maria, José. Tá difícil. E aí? Olha, a primeira coisa, ao pegar uma questão dessa, o que você tem que fazer? Você tem que eliminar os absurdos. Então, vamos com calma aqui, antes de analisar a teia, é para você não ficar maluco da cabeça. Uma coisa eu sei, a energia. A energia ela é cada vez menor, quanto maior o nível trófico. E quanto menor o nível trófico, ela é maior. Quanto mais perto do produtor, é maior, sendo que ela atingiu o ápice dentro da cadeia trófica ou da teia trófica no produtor, que é quem tem o maior nível de energia. Então, ela diz assim, ó, a biomassa, letra E, e a energia química são transferidas de forma bidirecional? Isso é verdade, galera? A energia ela é transferida de forma bidirecional? O tópico da minha aula que eu botei foi lá assim, a energia é transferida de forma bidirecional? Quem acha que isso é verdade, dá um legalzinho. Quem acha que não é verdade, bota para baixo. Todo mundo botou para baixo. Eu coloquei lá, a energia ela é transferida de forma unidirecional, une de um, apenas em uma direção, e não bidirecional. Então, já sei que aqui, eu nem quero saber, ela afirmou que a biomassa é energia. Mas é a energia química, e a energia química é energia, não importa. Ela poderia colocar energia, simplesmente. Poderia colocar energia metabólica, ou energia química, tanto faz. Mas, já sei, são transferidas de forma bidirecional? Mentira, é mentira de dindinha. Vamos lá, vamos caçar mais absurdo aqui nessas afirmações antes da gente analisar lá. Olha só, a biomassa e a quantidade de energia química acumulada nos vegetais são menores do que a biomassa e energia acumulada nos últimos consumidores? Então, de novo, focar na energia. Bora focar na energia, porque energia é fácil. Eu peguei tudo de energia. Está dizendo o seguinte, a energia que tem nos vegetais é menor, são menor do que a energia que está nos consumidores, nos últimos consumidores. E aí, isso é verdade ou mentira? Camila acha que é mentira, Ana Lívia, todo mundo achando que é mentira. Claro que é mentira. Por que, professor, que é mentira? Os vegetais, eles são produtores, eles fazem fotossíntese. Eles têm um maior nível de energia, porque eles estão pegando direto do sol. Depois ele vai passando para os outros, e os outros vão tendo cada vez menos. Então, nele não é menor, não. Neles são maior.
E quem está no rabo da fila é que tem menos. Quem são os últimos consumidores? Está dizendo, os últimos consumidores, eles não têm mais energia, eles têm menos. É mentira de din-din. Tá? Professor, a gente já eliminou aqui duas. E agora? Agora não vai ter jeito. Nós vamos ter que analisar agora a teia lá. Beleza, mas seguindo sempre o princípio lá de que da energia. Energia é muito bom para analisar. E essa questão cobrou simplesmente isso. Tu sabe analisar as verdades sobre o comportamento da energia em uma cadeia barra teia trófica? Olha só o que a letra C vai dizer. A quantidade de energia química obtida pelos veados campeiros, insetos, é maior do que obtida pelas capivaras e sapos. É isso que ele está dizendo. Professor, como que eu sei se é maior ou menor? Então, eu vou ter que saber, vou ter que ver o quê? Eu vou ter que ver quem é as duas, ele está comparando duas duplas, está comparando veado campeiro, inseto, com capivara e sapo. Então, eu tenho que saber qual das duas duplas está mais perto dos consumidores, dos produtores. Está mais perto de quem lá dos vegetais. Quem tiver mais perto tem mais energia. Então, falaram entre o veado campeiro e inseto. Então, dá aqui os insetos. Vou colocar aqui, eu vou colocar de vermelho. O inseto está aqui, e os veado campeiro estão aqui. Eles são o quê, professor? Observe que está bem aqui embaixo os vegetais. E eles estão se alimentando dos vegetais. Então, eles já são o quê? São consumidores primários. E eles estão sendo comparados com quem? Estão sendo comparados com capivara e sapo. Capivaras, que sim, a capivara também é um consumidor primário, está se alimentando dos vegetais, mas tem um sapo aqui. Olha só o sapo. O sapo está se alimentando de um inseto. O sapo é o quê? O sapo é um consumidor secundário. Vegetais, produtor, inseto, consumidor primário, sapo, consumidor secundário. Então, veja, qual das duas duplas está mais perto do produtor, tem mais energia? E aí, meus caros? Professor, eu acho que essa questão ficou ambígua. A do veado, tá, mas tá. Essa questão, ela ficou com um defeito, né, professor? Por quê? Qual que foi o defeito? O defeito foi justamente as capivaras. Porque a capivara, se você estivesse comparando simplesmente veado, campeiro, inseto com sapo, olha só, vamos lá para você entender. Vamos lá, a primeira dupla. A primeira dupla tá de boaça, né? Primeira, consumidor primário. Vou botar o C, consumidor primário, consumidor primário. Só que aqui deu um bug. Por que que é um consumidor secundário? Mas a capivara está sendo o quê? Um consumidor primário. Beleza, professor, eu fiquei na dúvida. Vamos para outra. Vamos ver se a gente achou mais certo. A quantidade de energia acumulada no nível trófico ocupado pela sucuri onça pintada é maior do que acumulado no nível trófico capivara e veado. Agora está comparando sucuri e onça pintada. Então, a onça pintada está aqui em cima. Vamos botar de rosa. E quem mais que ela botou aqui na nossa história? Sucuri. Está comparando com quem? Está comparando com capivara e veado. Capivara e veado. Olha só. Então, de cara, então, capivara e veado. Os veados, vou botar aqui, ó, capivara, que o veado primeiro, capivara aqui. Então, de cara, o que eu posso dizer sobre essa segunda afirmação? A quantidade de energia nível trófico ocupado pela sucuri e onça pintada. Então, sucuri e onça pintada tem mais energia do que nas capivaras e nos veados? Sim ou não? Não. Inclusive porque eles estão se alimentando deles, né? A onça pintada está se alimentando da capivara e do veado. Então, a letra B já é mentira, de forma clara, mentira. Então, professor, vamos eliminar a letra B. E agora ficou entre a C e a A. Vamos ver qual está mais certa, para você ver que prova não é fácil. Tem prova que é desse jeito, o cara não elabora a questão muito bem, né? Ele gera uma polêmicazinha e você precisa ir com calma. Olha aqui de a letra A. A energia química é transferida dos produtores aos consumidores. Beleza. E as onças pintadas recebem quantidade de energia menor do que os insetos. Então, os insetos estão onde? Estão bem aqui. Chá de azul aqui para os insetos. Opa. Fui puxar para os insetos. Os insetos estão bem aqui. Puxar uma linha grande, está bem aqui.
Já as onças pintadas tá bem aqui em cima. Pode estar de vermelho. Então, ele está dizendo que quem? Que as onças pintadas recebem quantidade menor de energia do que os insetos. Isso é verdade ou é mentira? As onças pintadas recebem menos energia? Verdade, tá certo. Então, a mais certa, de cara, eu já vejo que é a letra A, porque ela está afirmando que a onça pintada que está lá no último nível trófico tem menos energia do que o inseto que está aqui, que é o consumidor primário. E a letra C, professor? A letra C, ele errou na comparação da dupla, porque ele deveria colocar tanto a capivara quanto o sapo como consumidor secundário. No entanto, como você ia ver que o sapo é um consumidor secundário, então, e vendo que a capivara é um consumidor primário, então a afirmativa se torna negativa. Então, a quantidade de energia obtida pelos veados campeiros e insetos é maior do que obtida pelas capivaras e pelo sapo? Pelo sapo, sim. A quantidade de energia obtida pelos veados campeiros e pelos insetos, né, é maior. Maior. Então, tá aqui, então. Se você falar assim, a quantidade de energia obtida pelos veados e pelos insetos são maiores do que a do sapo, sim, é verdade. No entanto, ele colocou o quê? Capivara. É maior do que a da capivara? Não é, porque a capivara é igual. A capivara está no mesmo nível trófico que os insetos e os veados. Ela está como consumidor primário. Então, por conta das capivaras, essa afirmativa se torna mentirosa. Ah, que questão nojenta. Deu para pegar? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos para, deixa eu ver aqui, a última questão, the last. Vamos para a última, para você estudar mais um pouquinho, para você depois aqui da aula e tomar uma água, um café e virar a noite estudando. Vou até tomar um pouquinho de água aqui para ler essa última aqui, com toda a entonação. Vamos então para essa questão que vai cobrar um conceito que eu não ministrei, mas ainda vou ministrar, mas que só para vocês já ficarem ligados, que eu gosto de dar pressão, que é bioacumulação. A questão caiu no Enem de 2020, no Enem Digital, diz assim: os metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas, então diversas atividades do homem. Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos, em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que em um ecossistema, o que? Aquático, olha só, análise de um ecossistema aquático, cujas águas foram contaminadas por mercúrio, então, as águas foram contaminadas por mercúrio, esse material será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar, de toda a cadeia alimentar, nos diferentes níveis tróficos. Tem tudo a ver com o assunto ministrado. Tá aí o texto do Lacerda, né? Estudos avançados, aí o texto de 2008, que foi adaptado para o Enem. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão... Opa, professor, o senhor leu rápido demais. Ele está perguntando o seguinte: dentro dessa situação em que você tem o mercúrio contaminando um ecossistema aquático, atingindo todos os organismos integrantes de uma cadeia alimentar, os diferentes níveis tróficos desse ecossistema aquático, as concentrações, a quantidade que vai ter relativa, ou seja, comparado de um com o outro, não quero saber absoluto, não quero saber o número, quero saber relativo, em quem tem mais, quem tem menos. Nos organismos serão que, letra A, mais alta, o que ele está afirmando, é mais alta nos produtores do que nos decompositores. Letra B, iguais para todos os diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar, constante, igual. Todo nível é a mesma coisa. Letra C, mais baixa nos consumidores secundário e terciário do que nos produtores. Letra D, mais alta nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem. E letra
É mais baixa nos níveis tróficos de menor ordem do que nos níveis tróficos de mais altos. E aí, meus queridos? Cauã vai de letra E, mais baixa no nível trófico de menor ordem do que nos níveis tróficos de mais alto. A letra A diz que nos produtores é maior do que nos decompositores. A letra B diz que é constante, não muda. É a mesma coisa no nível trófico. A letra C que é mais baixa nos consumidores secundário e terciário do que nos produtores. A letra D é mais alta no consumidor primário do que no consumidor de maior ordem. E a letra E mais baixa no nível trófico de menor ordem do que nos níveis tróficos mais altos. Mais alguém, além desses dois rapazes, que vocês consideram? Tá? O que vocês precisam saber hoje? Então, um segundinho para você tentar mais alguma coisa, alguém mais? A Poliana vai de letra D. D de Deus, eu vou de D de Deus. O professor Carlos Duplatti disse que tem que chutar D. Se precisar chutar, chute D, foi o que o Duplatti disse, foi? É o que mais cai, a letra D na prova de Química. Mas aqui não é a prova de Química, né, professor? Isso aqui é a prova de Biologia, e na prova de Biologia não tem nenhuma letra para chutar. Você tem que saber. É ou C. É de Esdras ou C de Cristo. É de Espírito Santo, né? D de Deus, C de Cristo. Olha só. Bioacumulação, cara. Quando a gente fala do conceito de bioacumulação, de algo que vai se acumulando nos diferentes níveis tróficos, o que eu preciso que vocês entendam, que toda vez que você tem um metal, uma parada qualquer que está contaminando esse ambiente, sobretudo vai cair metais, isso sempre cai de vez em quando, quem está mais em cima, quem está no nível trófico mais alto é quem mais se ferra. Olha só o conceito. Quem está no nível trófico mais em riba, professor. Arriba, para riba. Quem está lá mais na ponta, consumidor lá do final, é o que se lasca. Ou seja, é o que vai ter o nível mais alto. Se lascar significa ter um nível mais alto. Porque, por exemplo, mercúrio, metal aí que contamina, mata. Então, quem tiver mais lá em cima se roda. Toma na manjanguaba. Todo mundo está entendendo isso? Por quê? Por quê? Por quê, professor? Por quê, professor? Por quê? Espera aqui. Seguinte, meu brother. Vamos supor, suponhamos, você está lá. Os produtores são, por exemplo, quem é que produz lá no ambiente aquático? É o fitoplâncton, professor. São as algas fotossintetizantes. Aí depois quem é o consumidor? O consumidor primário, professor. No ambiente aquático. Ah, é o zooplâncton, são os crustáceos. Então, também chamado de plâncton não fotossintetizante. Depois, consumidor secundário, depois consumidor terciário, depois consumidor quaternário e até assim sucessivamente. Então, você tem lá no teu produtor as águas fotossintetizantes e elas vão se contaminar por conta da água que tem mercúrio, etc. Elas vão se contaminar. Cada águazinha dessa vai se contaminando. E ela se contaminou com o quê? Vou botar aqui com 0,01 miligrama de Hg, não é isso? Mercúrio. Tá? E essas algas, e beleza. Então, tu tinha que uma alga se contaminou com isso. Uma, botar A de alga, se contaminou com isso aí. Todo mundo bacana, todo mundo beleza, todo mundo de boa na lagoa. Tranquilo, 3 quilos. Aí, o que é que vai acontecer? Vai vir um crustáceo, um consumidor primário, e vai comer o quê? Vai comer 5 algas. 5 algas. Então, vai vir aqui um crustáceo, e vai comer 5 algas. E então, se cada água tem 0,01 miligrama de mercúrio, esse camarada vai ter nada menos do que 0,05 miligrama de mercúrio. Tá. E aí, esse crustáceo vai servir de alimento para um peixe pequeno, um peixe de pequeno porte.
Esse peixe de pequeno porte vai comer o quê, professor? Vai comer aí mais 5 crustáceos. Então, ele vai se contaminar com 5 vezes 5, 25, 0,25 miligramas. Esse peixe pequeno vai servir de alimento para um peixe de médio porte. Sei lá, uma piranha, uma traíra, no caso de água doce. E aí, esse peixe, médio porte, pode ser um peixe carnívoro, vai lá e vai comer 4. Vai comer 4 peixes pequenos. Comeu 4, então, multiplica isso por 4, dá 25, vai dar o quê? Vai dar 1, certinho, miligrama. Você, ser humano, vai pegar esse peixe de médio porte e vai se alimentar dele. Você vai comer 3 dele. Como um dele tem 1 miligrama exata, você vai ter 3 miligramas no seu corpo. Se você comer 1. Vejam só aí o esquema do professor com a sua belíssima letra. Que você percebeu, que por isso que diz que é bioacumulação, vai se acumulando. Quanto mais sobe o nível trófico, mais aumenta. E mais a pessoa se roda. Por quê? Porque se o indivíduo consumiu ali, vamos pensar comigo, e não sai. O que, principalmente, por exemplo, metais pesados, o que você consome, o ser vivo consome de metal pesado, ele não sai daquele ser vivo. Então ele vai passar para frente. E também, se você vai consumindo um pouquinho, ao longo da tua vida, um pouquinho no ano de 2026, mais um pouquinho em 2027, um pouquinho em 2028, sempre vai acumulando, porque não tem como você excretar, não de forma natural. Não sai na urina, não sai no vômito, não sai nas fezes, então vai ficando no teu corpo, vai se bioacumulando. Então aqui o que a gente já entendeu é o seguinte, quanto menor o nível trófico, menos contaminação. A concentração é menor. Quanto maior o nível trófico, maior a contaminação, os efeitos são maiores e concentração maior. Aí a gente vai só procurar mais alta nos produtores do que nos decompositores? Não. Lógico que não. Porque o decompositor ia estar depois do ser humano. O ser humano morre, o decompositor vai para ele. Então, no produtor não é mais alto. Então, já elimina a letra A. Iguais para todos os níveis tróficos da cadeia? Não, já mostrei que não é igual aí. Então, vamos lá. Mais baixa nos consumidores secundários e terciário do que nos produtores? Não. Veja só, consumidor secundário e terciário está no nível trófico mais alto que no produtor, então vai ser mais alto, não mais baixo. Letra D, mais alta nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem? Não, quem está no consumidor de maior ordem do que no primário, ou seja, o secundário, terciário, quaternário, vai ter mais alto. No caso, o consumidor primário, ele é menor do que os outros que vêm depois dele, né? O consumidor primário aqui vai ser menor o nível do que do consumidor secundário, do que no consumidor secundário, do que no consumidor terciário, e assim sucessivamente. Então, diz mais baixo no nível trófico de menor ordem. Sim, quanto menor a ordem, mais baixo. Mais baixo de menor ordem. Que nos níveis tróficos de mais alto. É verdade. Então, a letra E de Esdras vai ser a letra correta. Por quê? Porque é mais baixo no comecinho da cadeia trófica, da teia trófica. No nível trófico mais baixo é menor. E aí vai se acumulando. Um consome o outro, o que consome o outro, e claro, um se alimenta de vários, vai aumentando até chegar no ápice. No mais alto nível trófico vai ser o ápice da concentração daquele contaminante, nesse caso desse metal. Todo mundo entendeu isso? Exatamente. Então, aqui eu vou interromper a gravação. Uma ótima aula para quem esteve nos acompanhando pela gravação.